Bem-vindo ao Evangelho Contundente. Aqui você aprende a palavra do Senhor, pura, direta, sem influência denominacional. Vamos estudar a Bíblia juntos e fortalecer sua fé. Será que eu preciso realmente frequentar reuniões para ser alcançado pela bênção da salvação? Será que eu preciso realmente estar entre os religiosos para alcançar a bênção do Senhor? Será que é preciso ser membro de uma instituição para ser abençoado por Deus e alcançar a vida eterna? Olá, o meu nome é Elias. Estou aqui hoje para, junto com você, meditar e passar para você, provar para você que realmente não há tanta necessidade de você pertencer a uma instituição religiosa. Existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Você não precisa de intermediários humanos para chegar a Deus. Não precisa de permissão da instituição, bênção de pastor, bênção de padre, de papa, seja de quem for. Não precisa de aprovação por seres humanos. Não precisa de cobertura espiritual humana. Porque a fonte da vida sempre foi, é e sempre será Deus. Não padres, não pastores, não bispos, não instituições. Deus. E quando você entende isso de verdade, quando isso desce do intelecto para o coração, tudo muda. Hoje, vamos falar sobre a transformação que só acontece quando Deus se torna Pai e não religião. E porque estar ligado nele é tudo que realmente precisamos. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você sabe o que acontece quando você se aproxima de Deus de verdade? Quando você para de fingir, para de performar religiosidade e simplesmente se expõe à palavra, você começa a enxergar os seus defeitos, as suas falhas, as suas máscaras, tudo o que você escondia dos outros e às vezes até mesmo de si. Sabe o que é extraordinário? Você não sente condenação, você sente convicção. Porque nenhum homem, por mais eloquente que seja, consegue fazer o que a palavra faz. Nenhum sermão, por mais ungido que seja, consegue esquadrinhar o seu coração como Deus esquadrinha. A Bíblia diz: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. 1 Crônicas 28, 9. Ele vê se você é sincero ou não. E quando você é sincero ou sincera, ele te orienta diretamente, pessoalmente, sem intermediários. E aí começa algo que nenhuma religião consegue produzir: a transformação genuína. Quanto mais próximo de Deus você fica, mais você vê o que precisa mudar. E aqui está o milagre. Você não só vê, você passa a desdenhar do que é errado. Não por pressão externa, não porque o pastor mandou, o padre vai reparar, não porque você vai ser julgado pela congregação. Não. É porque os seus olhos espirituais foram abertos pela palavra. Você começa a repudiar automaticamente aquilo que antes justificava, aquilo que antes você defendia, aquilo que antes parecia não ser tão grave assim. Isso é transformação real.
E isso só acontece quando você começa a depender única e exclusivamente de Deus. Não é comportamento externo mudado por vergonha. É caráter interno moldado pela intimidade com o Pai. A Bíblia diz em Romanos 12, 2: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E nenhum ser humano pode renovar o seu entendimento. Só Deus pode fazer isso. Quando você acomoda o seu coração às orientações dele e não de homens, há uma transformação. Agora, vamos ser honestos. Essa jornada tem perigos reais. Soberba. Você pode começar a achar que sabe mais que todos e tal. Outro perigo, interpretação subjetiva. Você pode torcer a palavra para servir aos seus próprios desejos. Liberdade sem limites. Você pode se desviar achando que está livre. Ego inflamado. Ego inflado. Você pode agradar apenas a si mesmo. Esses perigos existem. E quem nega isso está sendo ingênuo. Mas aqui está a diferença fundamental. Com a ajuda de Deus, podemos ser mais do que vencedores. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Você não está sozinho nessa jornada. Você está acompanhado pelo próprio Deus. E se Ele é por você, quem será contra você? A instituição religiosa diz: você vai se perder sem o nosso controle, você deve estar conosco. É que sozinho você se perde. Isso, a instituição diz isso. Mas isso diz para manter você no controle. Mas já Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Aqui está algo que vai incomodar muita gente. O Senhor Jesus Cristo virá buscar quem foi transformado, não quem frequentou mais culto. Ele não vai perguntar: em qual programação você esteve? Quantos dízimos você pagou? De qual denominação você era? Não, ele vai perguntar: você me conheceu? Ou apenas ouviu falar de mim? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mateus 7:22-23. Percebe a tragédia? Pessoas fazendo obra, mas sem relacionamento. Jesus não quer ativismo religioso, ele quer intimidade transformadora. E essa intimidade não acontece em bancos de igreja. Acontece quando você, sozinho, vulnerável, sincero, se abre completamente para Deus e permite que Ele te transforme de dentro para fora. Quando você deixa a palavra esquadrinhar o seu coração e não recua quando ela dói. Quando você acomoda o seu coração às orientações, mesmo quando elas contrariam a sua vontade. Isto é ser filho. Não apenas membro de uma denominação, é ser filho. Então, aqui está o chamado que esse vídeo te faz. Pare de depender de homens. Comece a depender de Deus, que é a fonte de toda a vida. Eu não estou dizendo para você desprezar a comunidade. Estou dizendo para você parar de acreditar que ela é essencial para a sua salvação. Não, não é.
denominação nenhuma é essencial para a sua salvação. Relacionamento em comunhão com os irmãos não garante salvação para ninguém. Olha bem, eu não estou dizendo para você abandonar a sua denominação, a sua igreja. Estou dizendo para você parar de achar que Deus só fala com você se você estiver naquele grupo ou nesse grupo. Estar ligado em Deus é tudo o que você precisa. Não porque você é autossuficiente, mas porque Ele é absolutamente suficiente. E quando você entende isso, quando isso se torna real na sua vida, você percebe, você pode realmente ser transformado. Você pode realmente vencer a soberba, o ego, o desvio, com a ajuda de Deus. Não com a permissão de pastores, não com a aprovação de líderes, não com a bênção do padre ou do papa, com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos 51:10. Essa é a oração de um filho que sabe que só o Pai pode transformar. E quando Jesus voltar, essa pessoa vai ser arrebatada, porque Jesus vai voltar para buscar os transformados, aqueles que permitiram que a palavra os moldasse, aqueles que tiveram coragem de ficar a sós com Deus e deixar Ele fazer a obra. Você está pronto para essa intimidade? Ou ainda precisa da multidão para se sentir salvo? A fonte da vida sempre foi e sempre será Deus. Estar ligado nele é tudo o que nós precisamos. Sabe, eu posso dizer com tranquilidade: o Senhor é o meu pastor, porque eu sempre ouço a voz do Deus Todo-Poderoso. Antes de fazer qualquer coisa, eu procuro orientações dentro da palavra do Senhor. Por isso eu tenho confiança em dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará.